Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Porto Alegre, Sobradinho. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de falar de pesquisa mensal de serviços. A gente vai dar aquele giro pela abertura dos mercados e pelo fechamento dos mercados asiáticos. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito pedido aqui no nosso chat, que é o dólar. Então vamos entender o comportamento do real nesses últimos dias, que tem aí deixado várias moedas para trás. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu a pesquisa mensal de serviços e mais uma vez a gente consegue ver que a economia está acelerada, está crescendo bem, o setor de serviços está impulsionando bem a economia. Também vamos falar aí desses últimos dias do dólar, do real, o que está acontecendo, por que o real está performando tão bem em relação a outras moedas, mas a gente já pode então já partir para a agenda, né, Débora, que tem bastante coisa aí para a gente falar, né, no dia de hoje. A agenda hoje está um pouco mais recheada, inclusive, né? Exatamente, recheada de novo de balanços corporativos. A gente tem uma série deles sendo divulgados aí depois do fechamento do mercado, mas hoje a gente tem outros pontos aí na nossa agenda. Então, nos Estados Unidos, o balanço da Home Depot já foi ali divulgado antes da abertura, foi um balanço um pouco frustrante, então a gente teve já na pré-abertura do mercado, antes das ações realmente estarem ali na negociação diária, no pré-mercado em Nova York elas já estavam caindo. Saiu a divulgação do relatório mensal da AIE sobre o petróleo, aqui também uma mudança nas perspectivas da demanda global, ainda que a oferta esteja um pouco mais pressionada pelas questões do Oriente Médio. Saíram os índices de expectativas econômicas de agosto da Alemanha, pesquisa mensal de serviços aqui no Brasil, essa a gente vai detalhar tintim por tintim para vocês. E o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos hoje solta o índice de preços ao produtor e o núcleo, a primeira das divulgações dos índices de inflação lá nos Estados Unidos, algo que deve ganhar peso também no dia de hoje, porque pode reforçar ou não aquela expectativa de corte de juros em setembro. Que o corte vai acontecer, isso já está praticamente dado. Agora, a grande questão é a magnitude desse corte e esses dados de inflação vêm justamente nesse reforço. A CEPAL lança relatório de estudo econômico da América Latina e do Caribe hoje. Então, meio-dia, a gente tem esse relatório da CEPAL sendo divulgados no Chile. E aí a gente tem outros pontos aí que devem ficar bastante no radar hoje aqui no Brasil. Porque, de novo, a gente tem o Gabriel Galípolo e o Diogo Guilhem falando aí em alguns eventos e participando de eventos e discursando, falando hoje. E aqui também deve ficar bastante no radar essa questão da política monetária, porque se tem uma dúvida de aumento ou não da taxa de juros no Brasil. O presidente do Fed de Atlanta também vai participar nos Estados Unidos de uma conferência hoje, algo que pode ficar no radar muito aqui, também naquela questão de sinalização ou não da política monetária, da condução da política monetária dos Estados Unidos. Então, qual que vai ser a magnitude desse corte, se isso pode ou não ser sinalizado. Então, o pessoal está de olho no Rafael Bostic hoje justamente por isso. Às 8 horas da noite, aqui no ICL, a gente tem a exibição, não está na nossa agenda, mas eu já vou contar para vocês, a exibição do Vai Pra Cuba Eduardo, então não pode perder, não está na agenda, mas eu não deixaria isso de lado. E a gente tem os balanços que saem depois do fechamento. Quem que divulga balanço hoje? CEMIG, JBS, Localiza, Raizen, Redditor e Nubank. Então hoje uma série de balanços corporativos no radar e a gente vai aí também já repercutir esses dados amanhã, caso a gente tenha alguma mudança aí ou alguma frustração do mercado em relação a essas empresas. Eu já falo da Azul com vocês na abertura de mercado. Vamos então agora fazer o nosso giro de mercado aí para entender o que aconteceu, né? A gente tem a notícia que a gente coloca aí todo dia, né? Que mostrando aí o que está no radar, já falando o que aconteceu na Ásia, o que pode acontecer no Brasil, né? E teve volta de feriado aí, né? O Japão estava fechado ontem as bolsas e voltou com tudo o Japão, né? Exatamente, hoje o Japão saltou bastante, né? Ficou fechado ontem, então pegou 2 dias aí até de otimismo entre as bolsas asiáticas. Ontem as bolsas asiáticas ficaram no terreno positivo, mas o Japão estava fechado
e não pegou esse movimento. Hoje ele abre já com esse impulso do dia de ontem e também já dando sequência na esteira de ganhos que outras bolsas asiáticas também tiveram, mas não na magnitude da bolsa japonesa, que não operava desde sexta-feira. Então o Japão vem também, né, mostrando uma recuperação daquela queda. Para quem está vendo aí no gráfico, a gente tem um ponto que faz quase um V ali da bolsa japonesa, o Nikkei 225, aqui índice de referência, ela cai bastante e agora mostra uma recuperação. Então esse movimento também um pouco mais acelerado da alta da bolsa asiática vem pela questão de que caiu muito na semana passada, principalmente ali na segunda-feira. Então o Nikkei 225 ele começa a mostrar esse sinal de recuperação, pega 2 dias de otimismo, 2 dias de ventos mais positivos na Ásia. E aqui não por um motivo específico de Japão, mas algumas ações de setores eletrônicos acabaram puxando essa alta para cima e acabou aí trazendo o Nikkei 225 para um terreno bem positivo. O Nikkei 225 hoje subiu 3,45, então acaba tendo esse movimento represado de 2 dias. As outras bolsas asiáticas também ficaram ali no terreno positivo, mas em altas mais moderadas, estão andando ali até um pouco mais de lado. O Nikkei 225 mesmo liderou esse movimento justamente pela volta do feriado. Então, nada aqui muito novo sob o sol. Nikkei 225 mostrando aí a recuperação do índice japonês depois daquela queda na segunda-feira. Vamos agora para o Brasilzão, então, porque saiu a pesquisa mensal de serviços. A gente sabe que os serviços é basicamente o setor econômico que tem mais dinamismo em relação ao nosso PIB. O maior peso do nosso PIB é o setor de serviços e é o que está mais aquecido aí nesse momento. Aí voltou a crescer, atingiu um novo patamar recorde em julho. Você teve expansão mensal aí de 1,7%, uma belíssima expansão aí depois de ter caído 0,4% aí no mês anterior. E a gente continua, então, com uma aceleração desse setor. A gente vai mostrar aqui agora alguns gráficos que a gente montou aí para vocês, né? A gente vê a variação mensal de 1,7%, ou seja, você teve, em relação ao último mês, que teve uma queda de 0,4%, um crescimento de 1,0% do crescimento do setor de serviços. Se a gente for comparar o mesmo período do ano anterior, ou seja, se comparar a junho de 2023, a gente tem uma outra alta, uma alta de 1,3%. Então a gente está melhor do que a gente estava no mês passado, a gente está melhor do que a gente estava há um ano atrás. Se a gente for pegar o acumulado desse setor de serviços, a gente tem que no ano o setor já cresceu 1,6% e nos últimos 12 meses ele cresceu 1%, ou seja, está 1% melhor do que ele estava em junho de 2023. O que está puxando esse setor de serviços para cima agora? A gente vai observar aqui as variações mensais que aconteceu. Ó. Você tem, então, serviço de alojamento e alimentação. O que é isso? A gente tem bares, restaurantes, hotelaria. Isso aí cresceu 0,7%. Então as pessoas procuraram mais comer fora de casa, sair para se divertir num barzinho, ou até mesmo viajar. Isso aí a gente pode ver também porque o transporte aéreo subiu muito, 11,4% aí. Então você também teve um aumento de brasileiros procurando viagens nesse mesmo período. Então isso aí ajuda a explicar. Você teve um turismo mais forte aí que aqueceu a economia, além de também próprio consumo local, com consumo em bares e restaurantes locais. Outros serviços prestados às famílias, que é o cabeleireiro, o manicure, o barbeiro. Também você teve uma alta bem considerável, 2,1% aí de alta se comparado ao último mês. A gente tem aí que a procura por serviços profissionais, seja contratar um pedreiro, um contador, contratar um encanador, subiu 1,3%. E os transportes terrestres também subiram 0,8% nesse momento. A queda que a gente consegue observar é nos serviços de armazenagem e correios, ou seja, as pessoas usaram menos correios e armazenaram menos bens, né? As empresas armazenaram menos bens e serviços aí nesse mês de junho. Mas a gente vê então um bom resultado do setor de serviços, um resultado generalizado do setor de serviços e muito puxado pelo aumento da renda, porque os serviços prestados às famílias foi muito destaque nesse mês. Mesmo com a passagem aérea subindo bastante,
o que mostra uma aceleração também no turismo. Lembrando que também a gente está falando do setor em junho, mas as pessoas compram passagem também para julho, até porque é período de férias escolares, então mesmo sendo um pouco mais frio em julho do que em outros momentos, mas as pessoas viajam bastante em julho também por férias escolares. A gente tem então que as famílias consumiram mais. Quem imaginaria que as pessoas com mais renda conseguiriam consumir mais serviços, isso ia aquecer a economia e melhorar o desempenho econômico nesse momento, né, Débora? Pois é, e a gente ainda tem a pesquisa do comércio que vai ser divulgada e a gente vai conseguir ver se essa melhora na renda, esse incremento na renda, acabou também puxando o comércio para cima, né? Então, vamos ver se a gente continua repetindo aquele movimento de o brasileiro poder consumir os serviços e poder também gastar em alguma compra, alguma ali comprinha, pensando no comércio também, né? Lembrando que o comércio também está ali dentro do setor de serviços. E essa questão que o André falou em relação às passagens, em relação aí até os serviços de alojamento e alimentação, o turismo ele acabou realmente aquecendo bastante no mês de junho. Então, a gente vê aí, né, essa predisposição do brasileiro de consumir esse tipo de serviço e conseguir também fazer atividades de lazer e de turismo, que são tão importantes aí, não só, né, para o brasileiro, mas para a nossa economia de uma forma geral, pensando no dinamismo mesmo da economia urbana. Mas a gente vai falar de um assunto que você gosta muito, né, Débora? Dólar, câmbio, né? Porque todo mundo reclamando muito da moeda brasileira nesse começo de ano, porque você tem uma desvalorização aí, teve uma desvalorização do real até um pouco mais forte que dos demais pares, mas o jogo mudou, né? Agora parece que depois de tudo que aconteceu naquela segunda-feira maluca, né, do mundo lá com o Japão, o real está performando bem melhor do que os demais pares, né? Você explica essa história pra gente, então? Parece que o jogo mudou mesmo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, né, não à toa e também não foi ali uma escolha arbitrária, o dia 9 de maio, tá? Então, a gente começa a olhar o movimento do dólar no dia 9 de maio e toda vez aqui no nosso chat as pessoas perguntam sobre o dólar. Então, eu acho importante a gente falar também quando o nosso real passou a se valorizar mais que as outras moedas, não só os pares, moedas emergentes, ou até os pares latino-americanos, mas as moedas globais. Então, o nosso real ele tem se fortalecido bastante nesses últimos tempos e eu vou explicar por que isso está acontecendo com base no nosso cenário, pensando em cenário no exterior e pensando no nosso cenário doméstico também. O que mudou para o dólar ter esse comportamento nos últimos dias? E aí a gente vai comparar ele frente aos pares também. Então vamos lá. No dia 9 de maio, para quem lembra, a gente teve aquela reunião do Copom, aquela fatídica reunião do Copom, que metade votou de uma forma e metade votou de outra forma. Então metade votou ali pela manutenção da Selic e metade votou por um corte de 0,25 ponto percentual, que era algo que tinha sido sinalizado na reunião anterior. Então, nessa reunião do dia 9 de maio é quando a gente tem o famoso racha do Copom, porque as pessoas que fazem parte do colegiado, vamos pensar assim, a parte do colegiado que era mais antiga, do Roberto Campos Neto, votou por manutenção da Selic, então não votou para corte, e a gente teve ali o voto de corte na metade do colegiado do Copom. Então, a gente teve essa divisão aí do colegiado entre corte e manutenção de juros. E isso já tinha sido sinalizado, que ia continuar tendo o corte, então parte votou justamente com base nessa sinalização. O que aconteceu? Quando isso foi colocado em pauta, quando isso apareceu na ata, inclusive no comunicado, o mercado começou a ficar um pouquinho desconfiado em relação ao Comitê de Política Monetária. Então a gente tem uma desconfiança do mercado financeiro, tá? Então vamos falar o que é o mercado financeiro nesse caso, de que o Copom não teria competência de continuar ali mantendo a política monetária de uma forma que eles acreditassem que fosse confiável. Inclusive tentando descredibilizar a possível indicação do Gabriel Galípolo para a direção do Banco Central ali, para a presidência do Banco Central. Então a gente começa essa desconfiança e o mercado, para quem lembra, para quem assistiu a gente, começa a apostar contra o real.
inclusive projetando cenários inflacionários bastante ali fora da normalidade, começam a apostar contra a nossa bolsa também, começam a apostar contra o nosso país, vamos pensar de uma forma geral. Até falei que tem um bordão no mercado financeiro que é muito triste, que falam que se você está comprado no Brasil, então comprado em ativos brasileiros, você está investindo ou aplicando o seu dinheiro de forma errada. O mercado financeiro tem esse tipo de piadinha e aqui a gente viu isso realmente acontecer. Então a gente começa a ter uma especulação com a nossa moeda, inclusive apostando contra, que o real iria ali se desvalorizar e o dólar ia subir. E quando a gente começa a ter esse movimento de especulação e as pessoas passam a sair do real e comprar dólar, o que acontece de fato? O dólar sobe. E o que pode acontecer se a gente cria ali um cenário que a gente fez o dólar subir? O que pode vir como consequência de um dólar mais alto? Até para trazer vocês aqui para a mesma página. O dólar não é só importante para quem vai viajar ou parece uma coisa distante da gente. O dólar é importante para tudo, de uma forma geral. É a moeda ali que é transacionada de uma forma global, inclusive commodities, inclusive ali, se a gente for pensar, outros produtos que podem impactar a nossa inflação. Então, a gente tem sim um aspecto que pode vir de dólar alto, um aspecto inclusive inflacionário. E aí, o que o mercado financeiro também fez? Se o dólar subiu, o que pode acontecer? Pode ter pressão inflacionária. E se tiver pressão inflacionária, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que subir a Selic. É quase uma resposta padrão. Então, aqui a gente tem uma historinha. Eu falo que o mercado financeiro ele é capaz de criar suas próprias realidades. E é tipo uma WandaVision da Marvel, assim, ele cria a realidade, só que a realidade pode realmente acontecer. Porque se ele começa a forçar um dólar a subir, isso pode realmente, se for mantido, se não for algo ali pontual, isso pode sim trazer uma pressão inflacionária e aí o cenário que eles queriam lá no começo de alta de juros também pode acontecer. Então, até falei um pouco sobre essa criação de cenários quando a gente estava falando dos Estados Unidos e das possíveis recessões, porque o mercado ele consegue, com as suas pressões, fazer com que alguns cenários realmente aconteçam, alguns ambientes aconteçam. E aí, a gente tem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, toda essa pressão para que o corte de juros lá seja mais alto. Aqui a coisa está ao contrário. Então, é como se o mercado quer que a taxa de juros suba, Então, a gente vem acompanhando isso há algum tempo na taxa de juros futuras e agora, a gente começou a falar em risco fiscal, o mercado financeiro começou a falar em risco fiscal, começou a pintar todo esse cenário mesmo, esse ambiente hostil. E aí o dólar subiu ali para 5,68 em julho. Então, aqui a gente vê a trajetória do dólar, de 5,14 para 5,68. E o dólar, aqui a gente está vendo a valorização do dólar, mas no próximo gráfico a gente vai estar vendo dólar contra real. Então é só para vocês ficarem na mesma página que eu aqui. Então aí o dólar ele dá uma acalmada e depois ele volta a subir, como vocês estão vendo naquele pico ali. E no mês de agosto ele começa a decair de novo e chega a 5,49. O que aconteceu nesse mês de agosto, o que aconteceu nesses últimos tempos para o dólar se desvalorizar tanto frente ao real? A gente teve uma nova reunião do Copom, a gente teve uma aqui no meio, mas a gente teve uma nova reunião do Copom que o Comitê de Política Monetária brasileiro passou a sinalizar também que vai subir juros se for necessário. E esse era realmente o recado que o mercado queria ouvir. Aí, magicamente, sumiu o risco fiscal, magicamente, os ativos brasileiros também começaram a se valorizar. Então, aqui, esse é o fator que eu colocaria como fator doméstico para essa queda do dólar. Então, o mercado financeiro acreditando que, sim, o Comitê de Política Monetária vai ter ali uma competência maior. Agora, sim, eles retomaram a credibilidade. Então, vamos voltar a apostar aqui no nosso Brasil, vamos voltar a apostar aqui na nossa moeda. Então, esse é o primeiro fator que faz o dólar desvalorizar, essa volta dessa confiança de que o Comitê de Política Monetária, ainda que se troque a condução, até porque o Galípolo está bastante ali, está fazendo vários acenos também para o mercado financeiro, tentando buscar essa confiança. Então, aqui a gente já vê esse fator. E aí, se o dólar cai, então a inflação também talvez não seja pressionada por dólar. Então, a gente começa a ver essa mudança de ambiente doméstico. Fora isso, a gente ainda tem o ambiente externo, o ambiente internacional, que é justamente diante daqueles dados que a gente teve ali de desemprego nos Estados Unidos acima do esperado e criação de vagas abaixo do esperado,
a gente também começa a ver que talvez a taxa de juros dos Estados Unidos caia mais do que se esperava, seja em ritmo ou seja em magnitude. Então, o recurso também volta para os países emergentes. Só que volta para os países emergentes de uma forma, em tese, deveria voltar de uma forma ali um pouco mais homogênea. Só que não é o que a gente vai ver. Então, eu vou colocar aqui um gráfico para vocês, e vou riscar, para a gente conseguir ver justamente esse movimento do dólar em relação às moedas emergentes e pares do nosso real aqui. E aí a gente vê esse movimento, inclusive, da nossa moeda, deixando esses pares para trás. Não só os pares, mas as moedas globais também. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês a movimentação do real, que vocês estão vendo que é a linha amarelinha, tá? Então, desde o dia 9 de maio, que a nossa moeda ela sofre esse ataque especulativo. Então, a gente vê como o dólar se fortalece, aqui sempre lembrando que é dólar em relação a peso, dólar em relação a real, dólar em relação a peso chileno e dólar em relação a rand sul-africano. Então, a gente vê que o dólar ele se valoriza bastante aqui frente ao real, desde o dia 9 de maio, aqui é variação acumulada, eu vou até mudar a cor para a gente conseguir ver melhor. Então, aqui a gente tem essa valorização aqui do dólar em relação ao real. Ele sofre aqui um ajuste, então ele volta aqui a ter uma queda, e aqui é um movimento muito parecido, só que a gente está vendo a variação acumulada, é muito parecido com o que a gente estava vendo aqui, no anterior. E aqui ele tem essa queda um pouco maior do que as outras moedas. E por que que o nosso dólar, frente ao nosso real se valorizou tanto, ou o dólar caiu frente ao real? Por todo esse ataque que a gente sofreu aqui de alta. Então o dólar ele estava até um pouco ali acelerado em relação a real, né? Ele subiu muito em relação ao real, movimento que a gente viu aqui no peso mexicano, por exemplo, acontecer também, só que a gente não vê esse ajuste acontecendo aqui, né? Quando o real começa a se valorizar, o peso mexicano ele continua ali em alta, tem até essa barriguinha aqui, e depois ele cai, mas não cai com a mesma força que a gente vê o real caindo aqui. As outras moedas, se a gente pega o peso chileno e o rand sul-africano, a gente vê que não tem essa alta tão forte, e agora eles estão praticamente estáveis. A gente tem aqui uma pequena quedinha no rand sul-africano e o peso chileno andando de lado. Então, o que a gente vê aqui? Olha, gente, isso aqui fica uma coisa de louco, né? Porque eu realmente não tenho muita habilidade, mas ainda vou ter. Então, a gente tem aqui o peso andando de lado e o rand caindo só um pouquinho, justamente porque a gente não teve essa alta tão acelerada no passado e porque o real está recebendo mais recursos também. A nossa bolsa está bastante descontada, ela caiu muito no primeiro semestre, inclusive foi alvo de várias notícias ali, né, bem especulativas também em relação à nossa bolsa, notícias bem ali, até quase sensacionalistas, que a nossa bolsa estava muito pior do que bolsas argentinas e tudo mais. A gente falou sobre isso no passado, então a gente vê a nossa bolsa caindo muito e agora também se recuperando bastante nessa esteira aí de movimento de recurso voltando aqui para o nosso país, né? Já que caiu tanto o preço, agora o recurso volta bastante. E tem bastante recurso estrangeiro também especulativo entrando aqui na nossa bolsa para tentar ganho em ali setor financeiro, setores que mostraram resultados corporativos um pouco melhores. Então a gente vê aqui o dólar ele voltando, né, caindo aqui em relação ao real, justamente tentando devolver toda essa alta que a gente viu no passado. Então aqui um movimento bem interessante para a gente pensar no nosso real, inclusive se valorizando bastante nos últimos dias. Nos últimos 5 dias ele se valorizou mais que as moedas globais e ontem ele deixou todos os pares bem para trás. Então um movimento bem importante para a gente entender que isso também foi consequência lá daquela especulação que a gente falou no passado. Então uma coisa não está desligada da outra e aqui a gente consegue ver em relação às outras moedas, André. Vamos então, já que você está falando tanto do dólar, vamos ver o que está acontecendo aí com as moedas, né? Vamos ver se tem Ibovespa subindo, se tem Ibovespa caindo. Vamos ver aí na nossa abertura de mercado aí tudo que está acontecendo aí. Pelo visto, ó, Ibovespa subindo, todo mundo subindo, dólar caindo. O que está acontecendo aí que está toda essa beleza? Hoje a gente tem um movimento bem positivo entre as bolsas de uma forma geral. Ontem a nossa bolsa ela acabou até se descolando um pouco de Nova York. Nossa bolsa subiu mais do que a gente viu movimentos em outras bolsas. Inclusive foi na contramão de alguns índices nova-iorquinos.
justamente por esse interesse, essa volta do apetite pelo risco, essa volta do interesse no mercado emergente, principalmente respondendo às treasuries. Então a gente está vendo aí as treasuries de 10 anos, que estão aí na tela para vocês hoje, caem 1,19, elas vêm nessa toada de queda, desde que a gente teve aqueles dados do payroll mostrando uma preocupação em relação ao ritmo da economia dos Estados Unidos. A gente tem essa queda aí das treasuries também, mostrando que o mercado está apostando alto, que a gente vai ter corte de juros nos Estados Unidos e talvez um ritmo de cortes um pouquinho mais acelerado do que se pensava. As treasuries, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, acabam refletindo isso. Hoje elas continuam em queda de 1,12% e isso estimula o apetite por ativos de risco. Então, se a gente tem um rendimento lá na renda fixa, no título pré-fixado menor, para onde o recurso vai buscar ganho? Ele vai buscar ganho no mercado emergente, ele vai buscar ganho nos ativos de risco ali de Nova York, ele pode vir buscar ganho inclusive aqui na nossa renda fixa, já que o Copom deixou em aberto aquela sinalização de que talvez possa subir juros se for necessário. Isso aumenta também o diferencial das treasuries que estão caindo. Se as treasuries estão caindo e aqui pode subir juros, bom, talvez eu vá especular lá na renda fixa do Brasil, é isso que o recurso pensa. Então o recurso entra aqui, né, para buscar esse ganho, seja na nossa bolsa, nos nossos ativos de risco ou na nossa renda fixa, buscando esse possível diferencial de juros, e também vai para o mercado de Nova York para ganhar no mercado de risco lá. O dólar hoje ele está sofrendo um pouquinho de ajuste, tá? 5,50, até porque ontem ele caiu bastante, ele furou esse piso psicológico dos 5,50, que tem sido uma marca bem importante psicológica, ele conseguiu furar para baixo e agora ele volta para esse patamar de 5,50. Entre o real frente a pares, tá, que é o DXY, a gente tem um ajuste pequenininho também para baixo, 0,16%, e o nosso DI futuro acompanha as treasuries, algo que a gente não viu acontecer em outros momentos, que as treasuries caíam e o DI futuro não caía. DI é nossa expectativa de juros, e isso vem justamente daquele abraço que eu sempre falo do Copom na última ata no mercado financeiro. Então isso também ajudou a puxar o dólar para baixo, e a gente tem aí o petróleo Brent hoje caindo 1,22, depois de ter subido um monte ontem, aí até com receios em relação às possíveis escaladas ali do conflito no Oriente Médio. Hoje o petróleo Brent ele cai, até porque o relatório da IE mostrou uma demanda ali mais fraca para alguns países. Então, hoje o petróleo sofre esse ajuste, não estamos subindo com o apoio do petróleo como aconteceu ontem, mas a nossa bolsa aí no terreno positivo, nesse otimismo, nessa seara de otimismo geral aí. Débora, é hoje, hein? Hoje, finalmente, aí vai ter o documentário aí que a gente tá falando a semana inteira aí. Vai pra Cuba, Eduardo, vai pra Cuba. Mandaram tanta gente pra Cuba que a gente foi lá e fez um documentário, né? Então, a gente já viu, tá maravilhoso, a gente estava na pré-estreia e vocês vão ver hoje aí, às 8 horas da noite aí, tudo que a gente fez. Entrevistas maravilhosas com Miguel Dias-Canel, que é o atual presidente de Cuba, com a Leyda Guevara, com o Lindener Pareto, com o Frei Beto. Então, gente, imperdível aí esse documentário. Lembrando que quem dirigiu foi a nossa Juliana Baroni e o roteiro é do Maurício Arruda. Então, vale muito a pena. Não vai ter replay, gente. Vamos lá, vamos ressaltar isso. Não vai ter replay. É hoje ou nunca. Então, gente, vão lá, clica aqui, iclmercado.com.br, 8 horas da noite e já se inscreve aí para você ver esse documentário aí que vai ser fantástico. Avisa a Ludmila que é hoje para ela não perder também. E vocês não vão também ficar fora dessa, então entrem aqui no link iclmercado.com.br e se inscrevam para não ficar aí realmente de fora dessa. E agora vocês ficam também com o Rolê ICL na sequência do nosso programa aqui, com o William De Luca e o Guga Noblat. Excelente companhia a partir de agora. E a gente volta amanhã para trazer aí os principais pontos do mercado financeiro, o que está mexendo com o nosso bolso, o que está mexendo com a nossa economia. Então até amanhã e um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Chegou o grande dia, a estreia do nosso primeiro documentário internacional, a nossa primeira superprodução. E eu tô aqui mega ansioso, porque 8 horas da noite a gente vai ter a exibição única, aberta e gratuita do documentário Vai Pra Cuba, Eduardo. Você que tá inscrito ou inscrita, 1 hora antes das 8 horas, ou seja, a partir das 7, horário de Brasília, vai chegar no seu e-mail o link para você poder assistir. E no grupo de WhatsApp também de quem se inscreveu. Não perde essa chance não, tá maravilhoso, uma produção do nível
disponível das melhores casas de streaming do mundo, só que aqui, no ICL, é aberto e gratuito para todo mundo poder assistir. À noite, a gente se vê.